Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde de segunda-feira, para a glória de Deus, amém? Amado, vamos a uma palavra de Deus que está lá no livro de Marcos, capítulo 5, né? Vamos ler do versículo 1 até o 8 e vamos falar da cura de um endemoniado, do endemoniado gadareno, amém? Vamos então ver o que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Então, Marcos 5, do 1 ao 8 versículos, e nós vamos louvar ao Senhor nesta tarde. Amém? Pertence a Deus, tudo que adquire pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, paga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Pertence a Deus, tudo que adquiro pertence a Deus, e a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, e Ele é meu Deus, e Ele é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, abençoa cada vida que aqui está, que eles possam receber mais de ti, da tua palavra, que eles possam estar, Senhor, se fortalecendo em Cristo Jesus, orando aqui conosco, buscando a tua face, a tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem com cura, vem com libertação, vem curando os enfermos, os doentes, vem libertando os cativos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Vamos então a uma palavra que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que fala sobre a libertação de Gadareno. Amém? Eu creio que todos conhecem essa história. Está lá no livro de Marcos, capítulo 5, vamos ler do 1 ao 8, e depois nós falamos aqui em cima desta palavra. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos,
mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Amém, amados? Amém. Gosto sempre de falar que Jesus, ele é dono de todo o poder e de autoridade, né? E nesta passagem nós vemos que Jesus, ele atravessa a região dos Gerazenos para ir fazer a obra naquele lugar. Estando ele e seus discípulos, eles encontram o endemoniado gadareno, um homem que vivia numa região onde só havia sepulcros, né? Era um cemitério. E esse homem vivia lá aprisionado. Ele não tinha mais o domínio sobre si, sobre seus atos, sobre o que ele falava. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, chegando naquele lugar, ou nesse lugar onde havia um cemitério, onde só havia sepulcros, diz a palavra de Deus no versículo 3 que ninguém conseguia prender esse homem, que esse homem vivia acorrentado. E por muitas vezes eles acorrentavam os homens, né? As pessoas daquele lugar acorrentavam os pés e as mãos dele, né? E ele arrebentava essas correntes e quebrava os ferros de seus pés. E ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Noite e dia ele passava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Mas a palavra de Deus diz no versículo 6 que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e se prostrou diante de Jesus, né? Se prostrou diante de Jesus e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. O que eu quero falar é que Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos fazendo a obra. E surge esta oposição. Esses demônios estavam dominando aquele homem, dominando o gadareno, né? Impedindo que ele tivesse libertação, que ele tivesse domínio dos seus atos, das suas atitudes, das suas decisões. Enfim, quem governava aquela casa, aquele homem, era uma casta de demônios. E Jesus conversou com esses demônios para saber, e eles se apresentaram como legião. Mas nós vimos que os demônios reconhecem Jesus, reconhecem a autoridade de Jesus, sabem quem Jesus é, sabem que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. E agora eu quero falar sobre oposição. Esses demônios, eles estavam ali reconhecendo quem era Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus, sabendo que Jesus era o Filho dos Deus vivo, mas eles foram até Jesus para se opor. E vejam o que ele disse, versículo 7, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não nos atormente, que não me atormentes. Veja que isso é uma oposição. Eles estavam ali e não queriam ser atormentados, ou seja, não queriam que Jesus desse ordem para que eles se retirassem, para que eles saíssem, porque se Jesus desse uma ordem, eles teriam que sair. Isso é autoridade. Então Jesus, ele tinha e tem autoridade para expulsar os demônios de determinados territórios. Amém, irmãos? É por isso que muitas vezes o crente pensa que eu vou chegar e vai estar tudo simples, vai estar tudo fácil, vai acontecer do jeito que tem que acontecer, não terá oposição, ninguém vai se levantar. Sim, meus amados, a oposição ela existe, é uma oposição espiritual, né? Muitas vezes os demônios que estão nas pessoas vão se manifestar querendo se opor ao trabalho, à obra que está sendo feita.
Mas Jesus estava ali com os discípulos e Jesus usou a autoridade dele para expulsar daquele território aquele demônio, ou aqueles demônios, porque eles se declararam como sendo, porque Jesus, no versículo 9, perguntou-lhes, qual é o seu nome? E ele disse, meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E eles estavam implorando e insistindo para que Jesus não os tirasse dali. Então, meus amados, essa pessoa, esse homem, ele foi excluído pela sociedade. Ele estava num lugar de sepulcros. Não tinha mais a família dele com ele, a sociedade não apoiava ele. A sociedade, as pessoas, os policiais, eu não sei quem, vinham ali para amarrar, para prender, para que ele não se rasgasse, para que ele não se machucasse, para que ele não perturbasse ninguém. Mas Jesus Cristo, ao passar por ali, viu aquele homem aprisionado, viu aquele homem endemoniado, e Jesus teve misericórdia desse homem, porque a obra de Jesus Cristo é isso. Jesus, ele tem misericórdia de mim e de você. Se nós estivermos aprisionados, se nós estivermos sofrendo e precisando de libertação, Jesus, ele tem misericórdia de nós. Então, é isso que Jesus quer. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para libertar. E Jesus, ele não abre mão de ninguém. Ele quer nos libertar. Jesus, vendo a situação daquele homem, Jesus dá ordem para o espírito imundo sair. Jesus disse, saia deste homem, espírito imundo. Mas o espírito ainda permanece resistindo, dizendo que o nome dele era Legião e que eles eram muitos. Implorava com insistência para que Jesus não mandassem ele sair daquela região. Então, meus amados, o crente pensa que a vida de oração é brincadeira, que eu posso cometer um pecado aqui, um pecado ali. Eu não sei o que foi que aconteceu com esse homem, se foi uma mágoa, se foi um pecado, algum outro pecado que ele cometeu, se ele mentiu, se ele roubou, enfim. Mas Jesus não chegou perguntando o que foi que você está pecando, que crime você cometeu, o que você... Não, Jesus teve misericórdia. Orou por aquela vida para que aquele espírito imundo saísse com autoridade. Mesmo a oposição, os demônios não querendo sair, Jesus deu a ordem para que ele saísse, para que aquele homem fosse curado, liberto. E enviou aqueles demônios para uma manada de porcos, né? E aqueles porcos fugiram dali daquele lugar e se atiraram num precipício, como nós já sabemos, e aquele homem foi liberto. Aquele homem voltou a raciocinar, voltou a enxergar, a ver a sua situação como ele estava. Amém? Então nós temos que ter em mente que se nós nos entregarmos a uma vida longe de Jesus Cristo, a uma vida de pecado, se nós não cuidarmos do nosso coração, se nós não cuidarmos da nossa vida com Deus, nós podemos ser casa de demônios, nós podemos ser arrastados para um abismo. E precisamos ter o encontro com Jesus. Não basta apenas nós aceitarmos Jesus como seu Senhor, como nosso Salvador, nos batizarmos, dizer eu creio em Jesus, mas não termos uma vida de oração, não buscarmos vigiar em primeiro lugar, orar, buscar firmemente cumprir a lei de Deus, buscar estar fazendo a vontade de Deus, estar na presença de Deus, porque os demônios, eles não brincam em serviço. Se você der uma brecha, se você der legalidade, eles vão querer governar a sua vida. E aí é nós que temos que decidir se o Espírito Santo de Deus governa nossas vidas ou se nós vamos ser governados por demônios. Então, a vida espiritual, ela não é brincadeira. Nós vemos lá no versículo 18 que Jesus libertou aquele homem. Após aquele homem estar liberto, Jesus estava entrando no barco e aquele homem corre até Jesus e suplica para Jesus, para que Jesus o deixe ir com ele. E nesse exato momento Jesus não permite, mas diz para ele, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados.
Então nós já sabemos que Jesus tem autoridade, que Jesus tem todo o poder e ele pode transformar, ele pode libertar, ele pode fazer a obra na sua vida. Mas nós precisamos buscar mais a Deus. Se já estamos na presença de Deus, vigie, ore, não se entregue ao pecado, não se entregue ao diabo. Pode ser que você seja um crente que já prega a palavra, que já ora pelos outros, que já faz a obra de Deus. Mas se Jesus Cristo passou por oposições, se os demônios se opuseram a Jesus, também vão se opor a nós. Mas é no poder e na autoridade do nome de Jesus que nós temos que fazer a obra de Deus, que nós temos que permanecer nos encontrando com Jesus todos os dias, dizendo: Jesus, seja na minha vida, seja comigo, eu quero fazer a tua obra, eu quero te servir, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não nos entregamos, meus irmãos, não se entregue por causa de oposição, por causa de inveja, por causa de ciúmes. Seja fiel a Deus até o fim. Resista. Se os demônios resistem à sua presença e à sua autoridade, resista a eles também. Porque a palavra de Deus diz: resista ao diabo. Submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, após esse homem ter um encontro com Jesus, receber da misericórdia, receber libertação, Jesus disse: vá, procure sua família. Restaure os relacionamentos, procure a sua família, mas não esquece de pregar o evangelho, não esquece de dizer o que eu fiz na sua vida, que você era um homem perdido, um homem dominado por demônios e eu te libertei. Amém, irmãos? Quantos de nós já nos encontramos com Jesus, já fomos libertos, podíamos ter testemunhado, podíamos ter falado dessa libertação e estamos calados, não falamos de Jesus, não anunciamos a mensagem, mas Jesus deu uma missão para ele, sua missão é ir evangelizar, falar da libertação que eu fiz em sua vida. Muitos querem saber fazer a obra, mas antes Jesus precisa te libertar, antes Jesus precisa falar qual é o propósito que ele tem com você. E você precisa ser liberto para depois anunciar a palavra de Deus, para depois ser instrumento nas mãos de Jesus. Jesus restaurou a vida desse homem, restaurou seu relacionamento familiar, porque o diabo veio para tirar tudo dele. Convive em sociedade, convive com a família. Aquele homem era menosprezado, vivia como um bicho, como um animal. Mas Jesus, quando chega nas nossas vidas, meus amados, Jesus, ele transforma, ele liberta, ele restaura. Jesus nos dá uma missão. Existe missão para todo mundo, todos nós temos uma, e nós precisamos descobrir isso. Não podemos nos entregar na primeira oposição, na primeira ameaça que o inimigo lança sobre nós. Nós temos que resistir. Então, meus amados, Paulo, quando teve um encontro com Jesus, Jesus transformou a vida dele. E é isso que muitos de nós precisamos. Precisamos nos encontrar com Jesus. Precisamos sermos libertos por Jesus. Amém? Amém. Então receba esta palavra. Esse é um exemplo de que o encontro com Jesus pode nos libertar. Que Jesus, ele não nega ninguém, ele não rejeita ninguém. Pode ter sido do candomblé, pode ter sido da espírita, pode ter sido do que for. Quando encontra com Jesus, muda completamente. Jesus restaura. Jesus, ele tem autoridade, ele tem poder para nos tirar das garras do inferno. Amém, amados? Receba esta palavra. Receba esta palavra e se aproxime mais de Jesus, queira conhecer Jesus, queira conhecer a obra que Cristo pode fazer na sua vida. E não esqueça de orar, não esqueça de buscar a Deus, para que não sejam dominados pelo inferno, por espíritos imundos, por demônios. Amém? Amém. Vamos então declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo
e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará na tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardar e te proteger em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te segurarão, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, que teu Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja tocando em nós hoje, nos libertando, Senhor, de toda força maligna, tudo aquilo que quer nos arrastar para o pecado, porque o pecado traz morte, traz destruição. Vai restaurando vidas, Jesus, vai libertando dos vícios, vai libertando da mentira, vai libertando da fofoca, vai tocando, Jesus, nessa vida, vai tendo um encontro com ela, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar de todo o mal, libertar das garras dos demônios, libertar das garras do diabo. Resista até o fim, em nome de Jesus. Que nós possamos, meu Pai, ter a tua palavra marcada no nosso coração, na nossa mente, para não pecarmos contra ti, ó Deus. Que nós possamos, meu Deus, estar te buscando em oração, lendo a tua palavra, estarmos cheios do teu Espírito Santo, resistindo a toda e qualquer oferta do inimigo, Pai, buscando saber a missão, o propósito que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser boca de Deus na terra, anunciar o teu evangelho, falar do teu amor, falar do amor de Jesus Cristo, que Jesus Cristo continua curando, continua salvando, restaurando vidas em nome de Jesus. Guarda, protege, livra, Pai, os pés deles de caírem em armadilhas, em ciladas do inferno, em nome de Jesus. Que eles sejam guardados, protegidos, limpos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Amém. Que nós possamos, depois de estarmos libertos, continuarmos professando a nossa fé em Jesus Cristo, né? Porque Ele é o nosso libertador. Amém? Fica na paz, Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.